Nossa leitura se dará a partir do versículo de número 6. 1 Samuel 1, 6. Eu quero glorificar a Deus pelo privilégio de uma vez mais estar ministrando a sua palavra nesta feita novamente aqui em Camaquã, a igreja que ama a palavra, e eu creio que Deus tem coisas especiais preparadas para a nossa vida. Confesso que o corpo físico está cansado. Eu estou vindo de um júri na cidade de Piauí, e quem já participou de júri e atua na área sabe que é tenso o negócio, questão de homicídio e tal. E aí já vim direto para cá, acordei de madrugada, muito sono, muita correria, mas o Senhor renova as nossas forças, né? Deus é fiel. Quantos acharam 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 6? Diga aleluia. Eu quero glorificar a Deus pela vida do meu amigo Nailson. Nailson continua aí, ó, do mesmo jeito, rapaz. Eu envelheci, ele continua novo. Eu conheci Nailson, eu acho que em meados lá de 2012, né? Eu acho que ele dirigiu uma congregação conciliadora, né? É 2012? Essa base aí, né? Então já tem uns 14 anos, rapaz. O tempo passa. A idade da minha filha Keila vai fazer 15. Deus te abençoe, o senhor e toda a sua família. Deus é o Alisson, né? Deus abençoe Alisson. Alisson mora no meu coração, não paga nada. Se ele quiser me acompanhar hoje até Arataca, bate e volta, ele está convidado. Ele e Nailson. Terminando aqui, ainda prego em Arataca, mas eu dormi aqui em Camaquã. E aí eu preciso de um segurança, pelo menos. Aí, esses homens aí podem me ajudar. No final tem meu material. Se os irmãos quiserem nos abençoar, tem nosso material. Vou estar expondo. É aqui ou lá? Aqui, nessa lateral. Então ninguém vai abrir aquela porta lá, só cá, né? Não deixe de passar e lançar a semente no nosso ministério. Diz assim a palavra de Deus. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E você se assenta glorificando ao Senhor. Meus queridos e amados irmãos, o texto que ora acabamos de ler é o texto conhecidíssimo da parte de cada um dos irmãos aqui. Quem nunca ouviu falar desta história de Ana, de Eucana e de Penina? Mas a palavra de Deus sempre tem algo novo revelado e aplicado para a nossa vida e para o nosso coração. E o Senhor colocou esse texto no meu coração para ministrar e compartilhar com cada um de vocês aqui nessa tarde maravilhosa. E eu creio que Deus tem algo revelado para o teu coração. Nós estamos em um período de transição aqui, transição do reino teocrático para a monarquia. Deus que governava sobre Israel, e partindo daqui virá aquele que vai ungir o primeiro rei de Israel. Mas até o presente momento, quem lidera a nação é o próprio Deus. Esse período é o período dos juízes,
é um período de cerca de 300 anos. Depois que Israel toma posse da terra de Canaã, Deus não coloca um rei para comandar entre o seu povo. Deus coloca pessoas ou líderes que são juízes para representarem Deus diante do seu povo. E esse é o período. Quem está na liderança nesse tempo é o sumo sacerdote Eli, juntamente com os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. O Eli já está com a sua idade avançada e está perdendo a sua visão. Ofni e Finéias estão completamente distantes do compromisso com Deus. Eles estão perto do compromisso com o santuário, com os cerimoniais, mas estão distantes de Deus na prática. Eles vivem uma vida de teoria, mas estão distantes de uma vida prática na presença de Deus. E Ana está inserida nesse contexto. A Bíblia diz que essa família formada de 3 pessoas, mais os filhos da Penina, está dividindo o mesmo espaço. Agora, o primeiro detalhe que nós precisamos entender é o porquê Elcana tem 2 mulheres. Segundo uma lei, um código da época, que era o código de Hammurabi, existia uma lei que dizia o seguinte: se o homem casasse com uma mulher e essa mulher fosse estéril, não pudesse gerar e dar à luz filhos, esse homem poderia contrair novas núpcias, ter um segundo casamento apenas para ter filhos. Segundo o costume da época, uma mulher estéril era considerada como uma mulher sem moral. Uma mulher estéril era considerada como uma mulher completamente amaldiçoada. As pessoas atribuíam a esterilidade de uma mulher com um tipo de maldição divina sobre a vida dela. Agora percebam que Ana é a primeira esposa de Elcana. Só que pelo fato de Ana não poder gerar, Elcana casa-se com uma segunda mulher, a saber, Penina. O nome Penina significa pérola, ou por que não dizer também joia rara. E o nome Ana significa graça. Pérola é algo que tem valor, graça é algo que é imerecido. Eu não mereço, mas eu recebi. Eu não sou digno, mas eu recebi. Então, em uma ótica normal, a Penina tem mais valor do que a Ana. Em uma ótica humana, a Penina tem mais valor do que Ana. Em uma ótica natural, as pessoas reconhecem que Deus é na vida de Penina, mas não é na vida de Ana. Por quê? Porque segundo eles, a Ana é amaldiçoada e a Penina é abençoada. Mas nem tudo que a terra acredita, o céu entende. Nem tudo que a terra diz ser, o céu diz que é. Na terra muitos são aceitos, mas no céu são rejeitados. Na terra muitos são abraçados, mas no céu são completamente rejeitados. Na terra tem muitos que são conhecidos, mas no céu são desconhecidos. Será que o mesmo valor que Penina tem na terra, ela tem no céu? Será que a mesma desvalorização que a Ana tem na terra, ela tem no céu? Então vamos observar. A Ana, ela é estéril, porém ela não nasceu estéril. Vou falar de novo. A Ana é ou está estéril, mas ela não nasceu estéril. Mas pastor, o senhor está doido, está equivocado? Não, a Bíblia diz no versículo de número 5 que Deus cerrou a madre de Ana. Ou seja, Ana nasceu uma mulher normal. Ana era uma pessoa comum. Só que lá no céu, Deus tomou uma decisão.
E quem comanda a nossa vida é Deus. Quem nos criou foi Deus, e Ele que tem o controle nas suas mãos da nossa vida. Ele faz o que Ele quer, Ele faz conforme Ele quer, Ele faz da maneira que Ele quer. E lá no céu, Deus decidiu cerrar o ventre de Ana. Lá no céu, Deus tomou uma decisão: eu vou tornar essa mulher infrutífera. Eu irei tornar essa mulher uma mulher que não vai gerar. As pessoas na terra vão olhar para essa mulher e vão dizer: essa mulher é amaldiçoada, essa mulher não tem a bênção de Deus, essa mulher não tem a cobertura de Deus, essa mulher nasceu para sofrer, essa mulher não tem serventia nenhuma. Então, na mente de todo mundo, Deus não é na vida de Ana pelo fato de Ana não conseguir gerar. Mas eu aprendi uma coisa com Deus: Deus nunca trabalha sem propósito estabelecido. Vou falar de novo: Deus nunca trabalha sem propósito estabelecido. E se nós observarmos, diante das crises, vendavais e lutas que nós passamos, sempre iremos dizer: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Já observou isso? Por que o vento está soprando? Por que o preço do cacau caiu? Por que a porta fechou? Por que eu perdi meu casamento? Por que fulano de tal me persegue? Em todo momento da nossa vida, nós iremos nos perguntar e ficar se perguntando por que isso, por que aquilo. E o livro de Jó é o modelo para isso. O livro de Jó, o título dele é Porque o justo sofre. Agora nós precisamos entender que, acompanhado da palavra porque, existe a palavra para quê. Como assim? Eu digo: por que isso aconteceu? Aí Deus diz: para isso aqui. Então todo porquê tem um para quê. Agora percebam que nós perguntamos: por que Deus cerrou a madre de Ana? Por que Deus deixou Ana estéril? Por quê? Para que um propósito grande de Deus, aleluia, aquela irmã lá pegou, para que um propósito grande de Deus pudesse acontecer na vida de Ana. Ei, para Deus realizar coisas grandes na tua vida, Deus precisa fechar algumas coisas no tempo presente. Para Deus realizar coisas grandes no futuro, Deus precisa te provar no tempo presente. Ei, quanto maior a prova, quanto maior a luta, quanto maior o vento, maiores são as bênçãos de Deus preparadas para a tua vida. Eu aprendi uma coisa com Deus: Deus não trabalha com armengue. Vou falar de novo: Deus não trabalha com armengue. O que é isso? Deus tem tudo estabelecido, Deus tem tudo projetado, Deus é o arquiteto dos arquitetos, Deus é o engenheiro dos engenheiros. Quando Deus permite algo acontecer, é porque lá na frente Ele já tem o projeto preparado e estabelecido para acontecer sobre a sua vida. Deus não trabalha sem propósito, e nós precisamos entender que todo porquê tem um para quê. Por que Deus cerrou a madre de Ana? Para ela gerar Samuel. Vou falar de novo: por que Deus cerrou a madre de Ana? Para ela gerar Samuel. Agora observe que Deus, Ele fechou a madre de Ana. Fechou ou não fechou? Eu vou perguntar de novo: fechou ou não fechou? Quem fechou a madre de Ana foi quem? Deus. Agora detalhe, olha para mim aqui. Deus fechou a madre de Ana, mas Ana não se fechou para Deus. Eu vou falar de novo. Deus fechou a madre de Ana, mas Ana não se fechou para Deus. O que isso quer dizer na prática atual? Tem gente que é assim: ah, Deus fechou a porta, não vou mais para a igreja.
Deus travou tudo para mim, não dou mais o dízimo. Deus travou tudo na minha vida, não vou orar mais. Não, Deus fechou as portas para mim, não vou abençoar mais a obra. Não vou ficar em casa o tempo todo, porque a prova me abraçou. Aí ele não entende o processo de Deus, ele não entende que Deus não é nosso empregado, ele não entende que Deus não está ao nosso serviço. Ele é soberano, nós que estamos no controle dele. Nós não controlamos Deus, é Deus que controla todas as coisas. Ele tem o comando, ele tem o controle, ele que manda, ele que pode, ele que tem, ele que faz. E se ele permitiu acontecer algo na tua vida, é porque ele tem um propósito estabelecido para acontecer. Agora observe, Deus cerrou. Irmãos, Ana não merecia passar por isso, mas Deus decidiu que ela viesse passar. Tem gente que só um brilho aqui nesse retorno aqui, nesses dois, só um brilhozinho. Tem gente que a gente olha e fala: por que fulano de tal sofre tanto? Por que fulano de tal passa tanto aperto na vida? Beltrano vive errado e não passa o que fulano que é fiel passa. Vai perguntar para Deus. Deus decidiu travar, Deus decidiu fechar. Olha o que Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7 diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Aí ele diz: quem está falando com vocês é aquele que tem a chave. Só Nails que pegou, vou falar de novo. É aquele que tem a chave de Davi. Quando eu abro, ninguém fecha, mas também quando eu fecho, ninguém consegue abrir. Entenda uma coisa: se Deus abriu, pode se levantar o capeta, irmão do capeta, primo do capeta, secretário do capeta, a capetada toda, não vai conseguir travar o que Deus abriu para a tua vida. Mas também quando Deus decide fechar, você pode ser a pessoa mais popular da cidade de Camaquã, você pode ser a pessoa mais carismática da cidade de Camaquã, você pode ser o maior ou a maior empresária dessa cidade. Se Deus decidiu fechar, ninguém vai abrir. Mas tem um negócio: quando Deus fecha uma janelazinha, é para lá na frente Ele abriu o portãozão para a tua vida. Levanta a mão direita, que eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Assim te diz o Senhor: aquilo que eu estou preparando para a tua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no teu coração. São coisas grandes, grandes, grandes. Deus preparou o melhor dessa terra para a tua vida. Ei, o que Deus está preparando para a tua vida é coisa grande. Agora olha para mim, a prova está grande, o vento está soprando forte. Dê um sorriso aí agora. A irmã ali já deu o sorriso dela, que ela não é boba. Se o vento está soprando hoje, é porque tem bonança amanhã. Se a porta está fechada hoje, é porque ela vai abrir amanhã. Ei, Deus está dizendo: para quem a porta está aberta hoje, prepare-se, que eu também posso fechar ela amanhã. Mas você que está vivenciando um tempo de travamento espiritual, de portas fechadas, tudo travado, vai para um lado está fechado, vai para outro está fechado, amigo foi embora, família abandonou. Deus me trouxe lá do distritozinho de Algodão, lá na costazinha do Cacau, já fechando lá para o final do sul da Bahia, como profeta aqui nesta tarde, para te dizer: eu estou preparando coisas grandes para a tua história. Aleluia. Sabe qual é o grande segredo que a gente aprende com Ana? Ela não tem filho, ela tem a madre fechada. Ela não tem filho, ela tem a madre fechada.
está tudo fechado para ela, mas ela não está travada com Deus. Aleluia. Deus, olha para mim que isso aqui é muito forte. Deus até pode ter se fechado para ela, mas ela não se fechou para Deus. Ela vai provocar o milagre. Sabe por quê? Porque o milagre dela tem nome. Eu vou falar de novo. O milagre de Ana tem nome. E Deus não quer apenas dar um filho para Ana. Deus quer fazer coisas maiores. É por isso que aquilo que Deus preparou para a nossa vida são coisas maiores do que imaginamos ou que pensamos. Deus tem o melhor dessa terra para a tua vida. Então, entenda o processo. Passe pelo processo. Não reclame durante o processo. Não murmure durante o processo. Mantenha-se em silêncio. Sabe como Deus me confirmou a mensagem de hoje? Pergunta como? Lá no júri, o acusado sentou lá na cadeira, e aí o promotor começou a fazer a pergunta para ele. Aí ele falou: eu quero usar o meu direito de silêncio. Ok. Aí a defesa foi fazer pergunta: quero usar o meu direito de silêncio. O pessoal do júri tem alguma pergunta? Tem. Não, quero usar o meu direito de silêncio. Ele ficou em silêncio. Ele já fez o negócio. Ficou em silêncio, porque vai que ele fale além da conta e prejudique. Aquilo que poderia ser simples vira qualificado. Aí ele está mais ou menos enrolado. Então é melhor ficar calado. Quando você não entende algo, quando você vê que vai prejudicar, passa um zíper na boca. Mantenha-se em silêncio. Aleluia. A Ana está entendendo que Deus fechou a madre dela, mas ela não vai se fechar diante de Deus. Ela vai continuar buscando, ela vai continuar adorando, ela vai continuar intercedendo, ela vai continuar dando as ofertas dela, os votos dela, ela vai continuar subindo ao templo para adorar. Só que olha o ambiente que Ana está inserida. Um ambiente de disputa, Nails. De disputa. Agora, olha para mim. A disputa não é Ana que está provocando. Pergunta bem forte, por quê? Pergunta forte, por quê? Porque Ana não tem o que Penina tem. E Penina tem o que Ana não tem. Então quem deveria ficar com inveja de quem? Era Ana que tinha que ter inveja de Penina. Mas o comportamento de Penina dá a entender que quem tem inveja é ela, de Ana, que não tem o que ela tem. Só que tem um detalhe aqui. E sabe qual é o detalhe? Penina tem algo que Ana não tem: filhos. Agora, se você não der glória que eu vou falar, eu vou para casa na canela. Porém, Ana tem algo que Penina não tem. Mas pastor, o que Ana tem, Penina não tem, se a madre dela é fechada? Ana tem a graça. Oh glória, eu senti Deus aqui. Ana tem a graça. Mas a Penina é pérola, a Penina é joia rara. Pode ser pérola, pode ser joia rara, pode ter uma multidão de filhos, mas se não tem a graça, de nada adianta. Olha o que Deus falou para Paulo. Paulo está orando para Deus tirar o espinho da carne. Tira esse espinho, Jeová, tira esse espinho, tira esse espinho. Ele orou várias vezes para Deus tirar e remover o espinho. Aí Deus olha para Paulo e fala: Paulo, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, não pode faltar dinheiro, pode a porta fechar, pode travar tudo na tua vida, mas tem uma coisa que não vai faltar. É o que, pastor? O que não vai faltar para a tua vida é a graça, é a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Pastor, não tenho nada. Tem sim, você tem a graça. Eu perdi meu filho, mas não perdeu a graça. Eu perdi meu carro, mas não perdeu a graça. Eu perdi minha casa, mas não perdeu a graça.
Eu perdi amigos, mas não perdeu a graça. E o que é a graça? É o favor imerecido. Você não merece. Você tinha um carro sem merecer, você tinha casa sem merecer, você tinha filhos sem merecer. O pai resolveu mudar a tua rota. Mas tem uma coisa: pode tirar o carro, pode tirar a casa, pode tirar filho, pode tirar amigo, mas tem uma coisa que Deus nunca vai tirar da tua vida: é a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Eu estou sentindo a graça de Deus sendo liberada nessa tarde. Aleluia. Você não canta porque você sabe cantar, você canta porque a graça de Deus está na tua vida. Você não prega porque você quer, gosta de pregar, você prega porque a graça de Deus está sobre a tua vida. Você não lidera porque quer liderar, porque nessa geração atual, na maioria das vezes a gente quer chutar o balde. Você não pastoreia porque quer pastorear, porque é uma tarefa árdua e pesada. Você não está nesse cargo porque você quer estar. Você sabe que o fardo é pesado, mas você está sendo sustentado e sustentada pela graça. Aguenta firme, Ana. O teu Samuel vai chegar. Eu vou falar de novo. Aguenta firme, Ana. O teu Samuel vai chegar. Aleluia. Pode chorar mesmo, Ana, porque tem horas que falta palavras, só tem lágrimas. Agora detalhe, olha para mim, detalhe. Quem queria disputa dentro da casa não era Ana. Quem queria disputa dentro da casa era Penina. Penina é cheia de filhos. Ela não tinha apenas um filho, ela tinha vários, no plural, vários. E Ana não tinha nenhum. Mas quem queria brigar com Ana era Penina. Olha, o texto bíblico diz que ela era rival, versículo 6. E a sua rival, excessivamente, com excesso, a provocava. Tipo, por exemplo, eu tenho filho, você não tem. Quem sabe Penina amamentando o bebê, dizendo: ai, como é bom amamentar um bebê. Quem sabe a Penina trocando a fralda da época do bebê, dizendo: oh, que coisa boa trocar fralda. Quem sabe a Penina dando banho no bebê e dizendo: como é bom dar banho no nosso próprio filho. E o Elcana, vocês sabem disso, que um casal, quando casa, o amor é um. Depois que tem filhos, o amor é outro. Dobra o negócio. A junção do casal aumenta com a presença de filhos. E a atenção também aumenta. Imagine o Elcana dando mais atenção para Penina por causa dos filhos que ela concede a ele do que para Ana. Agora pense comigo, a estrutura psicológica de Ana está completamente abalada, irmãos. A Ana está, emocionalmente falando, completamente destruída. Ela poderia ter um surto psicótico? Poderia. Ela poderia tentar contra a sua própria vida? Poderia. Só que a Ana entende que o propósito ali dela gerar não é para disputar com Penina. Diga bem forte comigo: não é disputa, é milagre. Diga de novo: não é disputa, é milagre. Olha para mim aqui. A Penina gera para provocar. Sabia? Penina gera filhos para provocar Ana. E Ana não quer gerar para provocar Penina. Eu estou sentindo Deus aqui. Ana não quer gerar para provocar Penina. Penina entra no ringue com a luva de boxe na mão, chamando Ana para a mão. A Ana olha e fala: eu jogo a toalha branca. Deixa a Penina no ringue sozinha e sai. Por quê? Porque a intenção de Ana não é brigar com Penina, por mais que a intenção de Penina seja brigar com Ana. Ana não quer provocar Penina. Ana não quer que Deus dê um filho para ela poder disputar com Penina. Agora Penina gera para disputar, mas Ana não. Ana gera para adorar a Deus.
A competidora dela está dizendo: eu tenho o que você não tem. Querendo colocar a Ana no joguinho dela, querendo envolver a Ana na situação de briga. Mas a Ana tem percepção espiritual. Ana sabe que o problema dela ela não vai resolver brigando. Ana sabe que o problema dela não vai resolver jogando indireta no Instagram. Ana sabe que o problema dela não vai ser resolvido ela procurando a justiça dos homens. A Ana sabe que o problema dela será resolvido por meio de oração, de jejum, de clamor, porque o mesmo Deus que fechou, Ele tem o poder de abrir. O mesmo Deus que travou tem o poder de destravar. O mesmo Deus que bloqueou tudo tem o poder de desbloquear. E eu estou recebendo a autoridade de Deus aqui nessa noite para profetizar sobre a tua vida. Não entre no joguinho de Penina. Mantenha a sua vida de oração com Deus, porque através do teu clamor, através da tua oração, o céu vai trabalhar pela tua causa. Agora saiba de uma coisa: não peça um milagre para provocar alguém. Eu vou comprar esse carro para fazer inveja a fulano. Não faça isso. Deus não vai te dar nada se você pensar assim. Eu vou comprar essa casa, construir a casa desse jeito para provocar ciclano. Não, nada disso. Você não precisa dar resposta para ninguém. Você não precisa responder para ninguém. Você só precisa manter a sua vida na presença de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para quem é bom de Bíblia e vai me responder. Quem acertar, quem me der um nome aqui do que eu perguntar, eu vou dar R$50 aqui depois do culto. Posso perguntar assim ou não? Posso perguntar assim ou não? Vou perguntar, lá vai a pergunta. Me fale aí pelo menos o nome de um dos filhos de Penina. Alisson, você gosta de Bíblia? Bora. Vou perguntar de novo. Cite para mim aí agora pelo menos o nome de um dos filhos de Penina. Pastor, já li a Bíblia toda várias vezes, eu não sei. Você não sabe e nunca vai saber. Pergunta, por quê? Porque não tem. A irmã lá pegou. A Bíblia não cita nome nenhum de filho de Penina. Sabe por quê? Porque a Penina, ela gera para provocar. A Penina gera para causar intriga. E Deus não abençoa quem atua dessa forma. É diferente. A Penina não será eternizada. A Penina não entrará nos anais da história. Olha para mim, prepara para dar uma glória. Você vai lá na genealogia de Jesus, Alisson. Tem mulher que já foi adúltera. Tem mulher que era de outra nação, mas foi colocada lá nos anais da história o nome dela. Betseba, está lá o nome dela. Aleluia. Está escrito lá o nome dela. Aquela que morava nas muralhas de Jericó, a Raabe, o nome dela está lá. Mas ela não era meretriz, mas o nome dela está lá. Mas eu te desafio me mostrar na genealogia de Jesus o nome de Penina ou o nome de algum filho de Penina. É porque não tem. A Penina que gosta de provocar a mulher de Deus não será eternizada nos anais da história. Quem tem o espírito de pirraça, os provocadores de profeta, os provocadores de plantão, não viverão para contar história. Só vai viver para contar história quem vive debaixo da graça.
Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui nessa tarde. Levanta as duas mãos para o céu. Só quem veio para o culto de verdade, quem está aqui, que cada célula sua está aqui, levanta as duas mãos. Ei, recebe aí agora, na palma da tua mão direita, e na palma da tua mão esquerda, aquilo que você mais precisa. E é o que, pastor? É a graça de Deus. Recebe renovo, recebe unção, recebe presença, recebe a glória de Deus. Ei, pode faltar tudo, mas a presença de Deus não vai faltar na tua vida. Diga para quem está ao teu lado: a penina não será lembrada. Irmãos, a penina, quando ela partir, ninguém vai lembrar dela. Agora olha para mim, e eu encerro para orar por você. No caminho de toda Ana, olha para mim, no caminho de toda Ana vai ter uma penina. Vou falar de novo. Chega um tempo na nossa vida que a gente não prega com aquela intenção afobado. Não, irmãos, não precisa de afobamento. É ter convicção do que Deus te deu para entregar o recado e ponto final. Eu não preciso inventar chavão, criar estratégia psicológica. Não precisa nada disso. É só entregar o recado de Deus. E o recado de Deus é esse: no caminho de toda Ana vai ter uma penina. Você se lembra de Moisés? Saiu do Egito, sim ou não? Mas no caminho dele tinha um mar vermelho. Você se lembra de Josué? Deus olhou para ele, não foi anjo, não foi profeta, não foi Miriam que falou, não. Foi o próprio Deus que falou: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, passa esse Jordão, tu e esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ei, Deus levantou Josué, Deus chamou Josué, chamou, mas tinha um Jordão na frente dele. Depois que ele passa o Jordão, ele pensa que tudo está ok, tem uma Jericó na frente dele. Você se lembra de Gideão? Gideão tinha os amalequitas, tinha os midianitas e tinha os povos do Oriente saqueando a colheita de Israel há 7 anos à frente dele. E o Davi? O Davi tem o Golias na frente dele. Então toda Ana vai ter que enfrentar uma penina. Lá na empresa tem alguém me perseguindo, é a penina. Não espragueje não amaldiçoe. E para de fazer aquela oração miserável. Pergunta: qual? Mata ele, Jesus. Nunca faça essa oração. Por quê, pastor? Porque Deus não responde essa oração. Nem adianta. Deus não vai matar a penina. Vou falar: pastor, o senhor está doido? Não estou, eu sou doido. Deus não vai matar a penina. Mas pastor, Deus não vai matar a penina. Deus vai manter a penina no caminho da Ana. Sabe por quê? Porque se penina morrer, Ana não ora mais. Eu vou falar de novo. Deus vai manter a penina no caminho da Ana. Sabe por quê? Porque se a penina morrer, a Ana vai entrar na zona de conforto. Ela não vai orar mais, não vai jejuar mais, não vai se derramar mais diante de Deus, não vai falar mais em línguas, não vai mais sentir a glória de Deus, vai entrar na zona de conforto. E por que Deus deixa a penina no caminho de Ana? Porque enquanto penina estiver viva, enquanto penina estiver provocando, enquanto penina estiver se levantando contra a Ana vai entender que ela necessita de revestimento espiritual da parte de Deus para suportar a pressão de penina. Você já observou que Deus sempre vai colocar uma penina no nosso caminho? Você já observou que na nossa jornada ministerial sempre vai surgir uma penina que vai ter raiva da gente sem nem nos conhecer? Tem gente que não gosta de você e nem te conhece, sabia disso? Tem gente que não vai com a tua cara e nunca conversou com você, só porque simplesmente olhou para você e decidiu não gostar de você. Mas você vai morrer por causa de penina?
Você vai botar uma corda no pescoço por causa de Penina? Calma, você está em outro nível, porque Penina gera por gerar, e você não vai gerar por gerar. O que Penina gera não é eternizado, o que Penina gera não é lembrado nos anais da história, o que Penina gera não vai entrar na história de nada. Quando Penina morrer, acabou a história dela, mas você é diferente. Deus não está preparando apenas uma gestação para a vida de Ana. Deus não está preparando apenas uma gestação simples na vida da Ana. Sabe por quê? Porque Ana não vai gerar apenas um filho. E ela vai gerar o que, pastor? Deus não vai dar um filho para Ana. Vou falar de novo. Deus não vai dar um filho para Ana. E Deus vai fazer o quê? Deus vai dar um juiz, um profeta e um sacerdote para Ana. Só que não é Ana que vai ficar com ele, é a nação de Israel que vai ser abençoada. Sabe por quê? Porque o ventre de quem é cheio da graça é um ventre diferente. Aleluia! O ventre de quem é cheio da graça é um ventre diferente. Não gera por gerar, gera para ser lembrado para toda a eternidade. Levanta a tua mão direita. Ei, assim te diz o Senhor: o que você vai gerar não é qualquer coisa. Eu te chamei para gerar o melhor para essa terra. Lá na tua empresa você vai gerar o melhor, na igreja você vai gerar o melhor. Deus está preparando coisas frutíferas para a tua vida. Prepare-se. É nessa crise que você vai gerar, é nessa crise que Deus vai abençoar, é nessa crise que a providência de Deus vai chegar para a tua vida. Eu encerro aqui para orar por você. Enquanto a Penina está provocando, enquanto a Penina está fazendo Ana chorar, a Ana não está perseguindo Penina. Nunca pague com a mesma moeda. Vou falar de novo. Nunca pague com a mesma moeda. E eu tenho prioridade para falar isso, porque eu sou pastor e sou um pregador itinerante. E como pastor e pregador itinerante, eu sei que o meu valor só está aqui no altar. Eu tenho consciência disso. O valor de um pastor só está no altar. Quando ele ficar velho e jubila, acabou o valor dele. Se tiver alguém aqui que é filho de pastor, sabe do que eu estou falando. O valor de um pregador e o valor de um pastor. Eu viajo para pregar, e aí eu prego na cidade. Oh, meu pastor, papapá. Depois que eu entro no carro e vou embora, acabou. Eu chego em casa, nem me mandam mensagem. E aí, pastor, chegou vivo? Não manda não. Pastor, o carro capotou? Não manda. Mas enquanto eu estou no altar, glória a Deus e aleluia. Aleluia. Só que a Ana não vai retribuir dessa forma. A Penina faz Ana chorar, mas a Ana não vai fazer ninguém chorar. Porque a Ana só chora diante de um que tem poder. A Ana sabe o poder de uma lágrima. A Ana sabe que tem horas que faltam palavras, e a lágrima fala mais do que 1000 palavras. Você se lembra aquela vez ou até agora que você dobra o joelho para orar e não sai palavra nenhuma? É só lágrima. É lágrima gotejando no chão, é molhando Bíblia de lágrima. Tem hora que você abre a Bíblia para ler, é só lágrima pingando na Bíblia. Você só sabe chorar e não sabe mais falar. E quando
quando você está nessa situação, sempre vai ter alguém que vai te interpretar mal. A Ana, quando está orando, buscando e chorando, o sacerdote chega e diz: por que você está embriagada? Mas ela não está embriagada. Sabe por quê? Ela está com um problema, ela está com uma crise, tem um vento soprando contra a vida dela, mas ela não desconta os problemas dela em Deus. E outra coisa, os problemas que Ana está enfrentando nunca vão tirar ela do altar. Eu já preguei com crise de ansiedade. Eu já subi no altar para pregar, e na hora que estavam orando para mim, veio aquela falta de ar. Só quem tem ansiedade sabe, aquela falta de ar inexplicável. E aí na hora que eu pegar no microfone a falta de ar, eu olhar para a igreja e falar: irmãos, levanta a mão e fecha os olhos. Não era para orar, era só para o povo não ver eu tentando achar o meu ar. E enquanto o povo estava com a mão para cima, com os olhos fechados, eu estou assim. Aí quando eu encontrava o ar, eu amém, e começava a pregar. Eu sei o que é ir para uma viagem de uma agenda e chegar para a esposa e falar: amor, vamos comigo. Eu não tenho condições de ir sozinho, eu estou com medo de ir sozinho. Porque uma síndrome de pânico já estava se desencadeando na minha vida. Mas eu nunca levei os meus problemas para o altar. E os meus problemas nunca me afastaram do altar. O altar é minha vida. O altar é a minha sobrevivência. No altar Deus fala. No altar Deus renova. No altar Deus cura. Quantas vezes você já veio cantar com dor, e quando terminou de cantar, a dor foi embora. A irmã cantou aqui, eu não sei quem foi, mas ela cantou aqui. A irmã que cantou ali, parece que foi aquela ali que cantou, ela falando e não estava tão bem, muito bem, mas eu tenho certeza que depois que ela terminou de cantar, ela sentiu uma glória, uma presença e um milagre de Deus sobre a vida dela. Só sabe o que é estar no altar quem participa do altar. E assim te diz o Senhor nessa noite: não deixe os teus problemas te tirarem do altar. Vou falar de novo: não deixe os teus problemas te tirarem do altar. Fica de pé em nome de Jesus. Essa noite, ou essa tarde, início de noite, Deus te trouxe aqui para curar a sua alma. O Senhor falou comigo: hoje não é cura física, meu filho. Hoje é uma cura da alma. Entraram pessoas aqui doentes, mas não fisicamente, doentes na alma. E Deus me trouxe aqui como profeta, porque você não tem coragem de falar para ninguém. Você fala: não vão entender. E Deus manda te dizer: essa tarde é tarde de cura. Cada lágrima que você derramar pelos teus olhos é Deus curando a tua alma. Eu quero te convidar para dominar essa frente aqui agora. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar para dominar essa frente aqui. Você vai rasgar o teu coração e rasgar a tua alma diante de Deus, porque nessa tarde Deus tem cura preparada para a tua vida. Eu preciso da ajuda de uma intercessora, colocando a mão no coração dessa moça. Eu vi o teu coração cheio de espinhos.